Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Bom, estou gravando esse vídeo para falar sobre o terceiro capítulo deste livro, Zen na Arte da Escrita. Eu já gravei um vídeo falando sobre o primeiro capítulo, que fala sobre a alegria e o entusiasmo de escrever. E gravei um segundo vídeo que fala sobre o segundo capítulo, que é onde o autor, o Bradbury, o Ray Bradbury, dá dicas de como ser original. E agora, neste vídeo, é o terceiro capítulo, onde ele fala sobre a inspiração. O nome do título deste capítulo é A Musa Inspiradora. É claro que pro Ray Bradbury, a musa inspiradora não é a mesma dos poetas ultrarromânticos. A musa enquanto a donzela ou a mulher amada. Mas, para ele, a musa inspiradora nada mais é do que o subconsciente. É o subconsciente do escritor, né? Aquilo que vai deixá-lo sempre inspirado. E como manter a musa inspiradora, ou seja, como manter o subconsciente bem alimentado, bem abastecido. Então, são essas dicas que o Ray dá neste capítulo. E quais são as dicas que ele dá? Bom, ele diz o seguinte: para o escritor se manter sempre alimentado, ele precisa ler poesias, de preferência todos os dias, precisa ler narrativas breves, como o conto, o microconto, a crônica, ler romances, literatura em geral. Ele aconselha também a ler ensaios. Ensaios sobre filosofia, ensaios de literatura, mas aqui ele dá uma dica especial quando ele fala de ensaios. É bom que o escritor e o poeta leia também sobre as cores, sobre o olfato, sobre a audição. Por quê? O Ray Bradbury, ele fala o seguinte: se um escritor conseguir fisgar, capturar o leitor através dos sentidos, colocar o leitor na história através dos sentidos, até mesmo da sinestesia, então a metade da batalha já está ganha. Então ele aconselha muito o escritor estar sempre pesquisando sobre o olfato, sobre a audição, sobre as cores, também sobre os cheiros, o paladar e assim por diante. Bom, além dos livros, o Ray Bradbury aconselha que o escritor esteja sempre se alimentando também de cultura, de todos os tipos de arte, né? Então, pode ser a arte pop, a arte cult, a arte clássica, os livros também não precisam ser somente daqueles que o escritor deseja ler, né, daqueles que ele admira. Muitas vezes o escritor também tem que ler aquilo que ele, né, torce o nariz. Vamos colocar, por exemplo, aqui o escritor que detesta ler Paulo Coelho, um exemplo. É bom que o escritor leia, né, o Paulo Coelho também, para poder, por ler, e depois o seu subconsciente, na hora que ele for manifestar, tem o seu crivo,
é bom, segundo o Ray, você ler de tudo, você assistir de tudo, e no momento do ato de escrever, você terá, é claro, o seu crivo. Depois de tudo isso, o que ele aconselha a fazer? O Ray Bradbury, ele aconselha o seguinte: quando o seu subconsciente está sempre alimentado, abastecido, sempre você vai ter ideias. E no momento que você ter essas ideias, você precisa sempre falar com o coração. Ele até que no terceiro capítulo, ele relata casos onde ele pergunta para maquinistas. Começa a conversar com maquinistas, aí de repente faz uma pergunta que remete esse maquinista a alguma história, a um passado. E ali o maquinista de repente lembra, né, de algo assim do dia a dia dele, ou algo memorável, né? Ele até comenta que algum maquinista vai lá, acende um cigarro e começa a falar com tanta beleza, com tanta assim poesia, que parece um Thomas Wolfe. Ele fala também das conversas que ele teve com o pai dele enquanto era vivo. Ele diz que demorou muito para fazer amizade, para ser amigo mesmo do pai dele. E algumas vezes ele fazia alguma pergunta para o pai sobre o passado. E de repente o pai dele ali com um cachimbo, acendia o cachimbo e começava a contar histórias da sua mocidade, mas contava com tanta verdade que naquele momento era um poeta, era um grande escritor. Ele também conta casos de mães, né? Quando as mães vão falar alguma coisa dos filhos, né? Algum fato passado dos filhos, vai falar algo sobre os filhos, que quando elas falam assim com o coração, com alguma nostalgia ou com alguma lembrança, elas acendem, né, a luz da verdade ali, né, da sinceridade, da poesia, e começam a falar como se fossem grandes poetas, grandes poetisas. Então, é essa dica que o Ray Bradbury dá no terceiro capítulo deste livro aqui, que é como você manter viva, né, a sua musa inspiradora, tá bom? No próximo vídeo estarei falando sobre o quarto capítulo, ok? Porque eu decidi fazer isso. Para cada capítulo que eu ler, eu quero gravar um vídeo, tá bom? Então me segue, me acompanha nessa jornada, nessa caminhada. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, dê o like aí se gostou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!